Bom, pessoal, muito bem-vindos à nossa última aula sobre ondulatória e, consequentemente, a nossa última aula sobre acústica. Na aula de hoje, estudaremos os chamados tubos sonoros. Através do estudo de hoje, teremos uma noção muito boa do funcionamento básico de instrumentos musicais como a flauta, o clarinete, a gaita, o trombone e assim por diante. Perceba, pela experiência do cotidiano, que esses instrumentos exigem a vibração de ar para a produção e propagação do som. Em outras palavras, é necessário que alguém venha até uma das extremidades desse instrumento, chamado de flauta, por exemplo, e produza um sopro. E esse sopro produzirá vibrações das moléculas de ar no interior desta região, que é chamada de tubo. Essa vibração periódica produzirá aquela velha onda mecânica e longitudinal que conhecemos como o som. Através da aula de hoje, veremos que esses tubos são subdivididos em abertos e fechados. Não se preocupe, daqui a pouquinho veremos qual é a diferença de um para o outro. E também estudaremos equações características sobre a frequência, sobre a velocidade de propagação, sobre o comprimento de onda, sobre as características geométricas desses instrumentos, para que possamos compreendê-los um pouco mais. Muito bem, vamos em frente. Aqui nós temos uma definição do que são os tubos sonoros. Assim como vimos agora há pouco, são instrumentos musicais baseados na vibração de uma porção gasosa, ou seja, de uma porção de ar dentro de suas regiões geométricas. Essas regiões geométricas são chamadas de tubos. Isso porque, na maioria dos casos, pegamos formatos geométricos que se aproximam muito de cilindros. É o caso da flauta, do clarinete, da gaita e vários outros. E veremos que esses tubos são subdivididos em abertos ou fechados. Galerinha, nós temos aqui uma diferença muito peculiar em relação à aula passada, em que estudamos as cordas vibrantes. Isso porque, naquela oportunidade, nós vimos o funcionamento de instrumentos como o violão, a guitarra, o banjo e assim por diante. Ali, era necessário que nós vibrássemos uma corda e essa corda produzisse uma oscilação do material chamado de ar ao seu redor. Aqui, essa transmissão é mais direta. Quando pegamos uma flauta, por exemplo, temos uma pessoa que vai até uma das extremidades, insere a boca e produz o sopro. Esse sopro já é a produção de vibração de ar. Então, agora não precisamos mais de um elemento intermediário, que era a corda na aula passada. A produção e a propagação do som são feitas de maneira mais direta aqui. Antes que nós falemos dos tubos abertos e dos tubos fechados, é interessante que nós lembremos de algo que revisamos também na aula passada. Aqui nós temos uma onda chamada de estacionária. Essa onda possui elementos geométricos que são interessantes para o nosso estudo dos tubos sonoros também. Aqui nós temos, por exemplo, os chamados nós, que são regiões de interferência destrutiva. Não há oscilação desses pontos. Por outro lado, nós temos também pontos que são chamados de ventrais. E esses pontos são pontos de oscilação máxima. Temos interferência construtiva nesse caso. Aqui nós temos representada a amplitude de oscilação de um ventre, que é essa região, entre as porções máxima e mínima de oscilação, e
nós temos também aqui representado mais à direita as porções geométricas relacionadas ao comprimento de onda. Pessoinhas, basta você pensar que ora a onda se comporta desta maneira e ora se comporta desta maneira aqui. Se nós pegarmos somente a porção laranja, fica fácil compreender que temos aqui uma oscilação completa. E, para uma oscilação completa, nós temos o espaço chamado de comprimento de onda. Beleza? Veja que o comprimento de onda, de uma forma completa, vai ser a região de dois ventres. Beleza? Quando pegamos a região de um ventre somente, nós temos metade do comprimento de onda, que é a região entre dois nós consecutivos. E se nós pegarmos essa distância e dividirmos por 2, nós teremos 1/4 de lambda, que seria essa região daqui, por exemplo, ou essa daqui, beleza? Essas notações serão importantíssimas para o estudo de agora em diante. Vamos em frente. Vamos estudar agora os tubos abertos. Pessoal, o nome tubo aberto é bastante sugestivo. Observe que o som será originado e propagado nessa região. E essa região está entre extremidades que são justamente abertas, ou seja, possuem comunicação com o meio externo. É interessante que você perceba que nós temos, nessa situação, moléculas de ar em todas as partes. Porém, as moléculas de ar aqui dentro constituem um meio material diferente do meio material aqui fora. Isso porque nós temos densidades diferentes, às vezes até mesmo temperaturas diferentes e, obviamente, pressões diferentes também, pois aqui no meio nós temos moléculas de ar que estão às vezes mais confinadas do que as moléculas de ar que estão aqui fora. E é essa diferença de meio material que faz com que o som seja produzido. Veja só como isso funciona. Digamos que aqui seja uma flauta aberta em ambos os lados. Teremos uma pessoa que colocará a sua boca aqui a fim de produzir um som, produzir um sopro. E aqui nós teremos a oscilação de moléculas de ar, que nós representaremos de forma transversal, por mais que o som seja longitudinal, beleza? Somente por propósitos didáticos, que fará mais ou menos isso. Nós teremos aqui este tipo de oscilação. Veremos daqui a pouquinho que esse é o primeiro padrão chamado de harmônico para os tubos abertos. Veja, como nessa região nós temos uma comunicação para um meio de características diferentes, nós teremos o seguinte: nós teremos a refração de uma parte dessa onda para o meio externo e nós teremos também uma reflexão, porque esse meio externo funciona como se fosse uma extremidade fixa. E aí essa onda vai ser refletida internamente com inversão de fase. Ela vinha aqui para baixo, né, na intenção de formar um vale, e ela vai ser refletida para cá, dessa vez com uma crista, e depois formando um vale. Temos aqui uma região ventral, outra região ventral, e temos aqui um nó. E uma característica muito interessante dos tubos abertos é que, em cada extremidade, nós temos a presença de ventres, beleza? Não se esqueça disso. Para o tubo aberto, nós temos a produção de ventres em ambas as extremidades. Isso porque essas são as regiões em que nós temos uma ampla movimentação das moléculas, beleza? Então, vamos agora ver como é que essa onda estacionária funciona nos tubos abertos através de uma simulação.
Pessoal, acabamos de ver na aula como é que nós produzimos uma onda estacionária na região de tubo aberto. Pessoal, o que é muito bacana é que nós precisamos, geralmente, de um sopro para gerar aquele tipo de oscilação. E, como aprendemos na aula passada, existem modos particulares de vibração, que são chamados de harmônicos. E esses harmônicos acontecem quando a frequência externa, produzida pelo sopro, entra em ressonância com a frequência natural de vibração das moléculas de ar que estão confinadas neste tubo. Para o primeiro harmônico, nós temos este tipo de vibração, que é justamente o que nós havíamos previsto durante a aula. Note que aqui nós temos uma região que não vibra de modo algum, que é justamente o chamado de nó. E temos duas regiões de máxima vibração, uma à direita, outra à esquerda. São as regiões chamadas de ventres. E como eu havia dito para você, para um tubo aberto, nós temos uma região de ventre na extremidade da esquerda e uma região de ventre na extremidade da direita também. Se o tubo for aberto e produzirmos uma onda que seja estacionária, nós teremos sempre esse padrão. Teremos ventres nas regiões extremas. Isso funciona também para o segundo harmônico, como você pode perceber. Nós temos aqui, mais uma vez, uma região ventral na extremidade da direita e uma região ventral também na extremidade da esquerda. Note que a novidade é o aparecimento de mais um ventre, só que dessa vez aqui no meio, né? E é justamente isso que diferencia um harmônico do outro, a produção de mais ventres. Veja como funcionaria aqui o terceiro harmônico. Nós temos mais um ventre produzido, que é esse daqui, ou esse, né? Dependendo do referencial. Temos novamente ventres nas regiões extremas, beleza? Podemos verificar também a produção da onda longitudinal. Afinal de contas, aqui nós temos uma transversalidade somente para que possamos estudar o som de uma maneira mais didática. Mas sabemos que ele é uma onda longitudinal. E a onda se comportaria desta maneira, como você pode verificar aqui. As regiões de máxima compressão acontecem justamente aqui no nó, né? E nas outras regiões é que nós temos uma amplitude de movimento maior. Por isso que nós temos ventres, né? Pessoinhas, podemos verificar isso também para o segundo e para o primeiro harmônico, beleza? Nunca se esqueça que são as moléculas de ar que estão vibrando aqui para a propagação do som. Agora que nós compreendemos esses padrões geométricos, podemos estudá-los mais a fundo. Vamos retornar ao quadro. Pessoal, tal como fizemos com as cordas vibrantes, estudaremos harmônico por harmônico a fim de descobrir uma lei geral para os tubos abertos. Verificamos inicialmente que esse tubo aberto possui um certo comprimento, e esse comprimento nós chamaremos de L, beleza? Pessoinhas, veja também que nós temos aqui metade de uma região ventral e temos aqui também metade de uma região ventral. Pessoinhas, quando nós pegávamos um ventre completo, nós tínhamos metade do comprimento de onda. Como aqui temos metade da metade, essa região corresponde a lambda sobre 4, ou seja, 1/4 do comprimento de onda. Mesma coisa para essa região, 1/4 de comprimento de onda. E é isso que nós destacamos aqui. Nessa primeira situação, nós percebemos que o comprimento do tubo corresponde a lambda sobre 4 mais lambda sobre 4, beleza? Veja que lambda sobre 4 mais lambda sobre 4 é a mesma coisa que 2 lambda sobre 4, beleza? Então podemos colocar esse resultado aqui de uma maneira muito bonita. Pessoinhas, vamos isolar
este lambda. Vamos isolar o comprimento de onda. O nosso 4 vem para cá, multiplicando o comprimento, fazendo meios pelos extremos, e esse 2 descerá para o denominador. Teremos então, para esse caso, que o lambda será a mesma coisa que 4L dividido por 2. 4 por 2 é igual a 2, temos aqui então 2L. Lembre-se que a equação fundamental da ondulatória diz para a gente que a velocidade de propagação da onda é a mesma coisa que o seu comprimento de onda multiplicado por sua frequência. Se nós isolarmos o comprimento de onda, nós veremos que ele será a mesma coisa que a velocidade dividida pela frequência. E é esse raciocínio que utilizaremos de agora em diante, pois nosso primeiro resultado foi que lambda será igual a 2L, mas o lambda é a mesma coisa que V sobre F, a velocidade sobre a frequência. Isso será igual a 2L. Pessoinhas, vamos fazer aqui meios pelos extremos, de tal maneira que a frequência venha para o numerador e o 2L venha para o denominador. Teremos então que a frequência será a mesma coisa que a velocidade de propagação da onda dividida por 2L, duas vezes o comprimento do nosso tubo. E aqui nós temos esses resultados de maneira destacada. Guarde essas informações, pois elas serão extremamente úteis para que possamos criar uma lei geral daqui a pouquinho. Para o segundo harmônico, nós verificamos esse padrão de oscilação. Logicamente, a onda ficará variando entre essa oscilação representada pela linha preenchida e por essa oscilação representada por essa linha tracejada, beleza? É sempre interessante que você tenha isso em mente. Mais uma vez, temos aqui um tubo com um certo comprimento L. É bacana você perceber que nós temos aqui uma região ventral, temos outra região ventral e, na extremidade da direita, como era previsto, outro ventre. Bacana? Pessoinhas, quando temos um ventre completo, temos aqui a distância entre dois nós consecutivos. E essa distância, como vimos na revisão, é a mesma coisa que metade do comprimento de onda, ou seja, lambda sobre 2. Aqui nós temos metade de um ventre, então temos nessa região lambda sobre 4. É o que acontece aqui na parte da esquerda também. Podemos destacar toda essa análise de uma maneira mais bonitinha através desse esquema. Pessoinhas, percebam dessa vez que o comprimento total do tubo será a soma destas partes, ou seja, de lambda sobre 4 mais lambda sobre 2 mais lambda sobre 2. Veja só, quando pegamos lambda sobre 4 mais lambda sobre 4, isso é a mesma coisa que 2 lambda sobre 4. E aqui nós podemos simplesmente simplificar por 2, de tal maneira que nós tenhamos a mesma coisa que lambda sobre 2. Afinal de contas, dividimos aqui por 2, 2 por 2 dá 1, resta somente o lambda, e aqui embaixo dividimos por 2 também, o que nos vai dar 4 por 2, que dá 2, beleza? Em seguida, nós pegamos esse lambda sobre 2 e somamos com esse próprio lambda sobre 2. E isso aqui dá o bonito resultado de 2 lambda sobre 2, beleza? Quer dizer, então, que nessa porção inicial, o comprimento do tubo, que nós chamamos carinhosamente de L, será a mesma coisa que 2 lambda sobre 2. Nós até poderíamos simplificar esse 2 com esse 2, mas como eu estou em busca de um padrão, eu deixarei isso de uma maneira intacta mesmo. Pessoinhas, a gente finge que aqui embaixo tem 1, jogamos esse 2 para cá e esse 2 para cá. Teremos então que o comprimento de onda será a mesma coisa que 2L dividido por 2. E se nós pensarmos naquele argumento da equação fundamental da ondulatória, nós sabemos que esse lambda é a mesma coisa que a velocidade dividida pela frequência. Teríamos então V sobre F igual a 2L dividido por 2. Vamos isolar essa frequência. Ela vem aqui para cima multiplicando, né? Esse 2L vem aqui para baixo e esse 2 sobe.
Muito bom. Quer dizer então que a frequência será a mesma coisa que 2 vezes a velocidade dividida por 2L. Poderíamos simplificar também, mas como estamos atrás de um padrão, eu deixarei dessa maneira mesmo. Temos aqui as nossas conclusões para o segundo harmônico. O terceiro harmônico é bem simples. Veja que ora nós temos essa oscilação e ora nós temos essa oscilação daqui. Logicamente que a oscilação da simulação está muito melhor desenhada. Galerinha, veja que nós temos aqui 2 regiões de ventres completos, né? Quer dizer então que nós temos lambda sobre 2 daqui para cá, porque será a distância entre 2 nós consecutivos, e aqui também teremos lambda sobre 2. Você poderia pensar que aqui nós temos um lambda completo também. Não tem problema. Meio mais meio é igual a 1, beleza? Temos aqui meia região ventral aqui, né? E meia região ventral para cá. Veja que aqui nós teremos, então, lambda sobre 4 e aqui nós teremos lambda sobre 4 também. Este aqui seria o comprimento total do nosso tubo sonoro aberto, que nós representamos por L. E aqui nós temos o esquema mais bonitinho. Pessoinhas, dessa vez, o comprimento do tubo, que é L, será a soma dessas partes aqui de baixo. Veja só, nós temos aqui lambda sobre 4 com lambda sobre 4. Nós vimos agora há pouco que isso é igual a lambda sobre 2. Lambda sobre 2 mais lambda sobre 2 mais lambda sobre 2 é a mesma coisa que 3 lambda sobre 2. É só repetir o denominador e somar os numeradores, beleza? Aqui nós temos 1, vamos fazer meios pelos extremos, de tal forma que esse 2 suba e esse 3 venha aqui para baixo. O comprimento de onda será, portanto, a mesma coisa que 2L dividido por 3. Como nós sabemos, o lambda é a mesma coisa que V sobre F. A velocidade sobre a frequência será, então, 2L sobre 3. A frequência virá para cá, o 2L aqui para baixo e o 3 aqui para cima, de tal forma que a frequência seja igual a 3V dividido por 2L. E aqui estão os resultados. Pessoinhas, vamos organizar os resultados do primeiro, segundo e terceiro harmônico numa tabela, para que nós possamos verificar um padrão. Veja só, em termos de comprimento de onda, no primeiro harmônico nós tínhamos 2L, e nós podemos colocar esse 1 aqui embaixo somente para o padrão ficar mais evidente. Para o segundo harmônico, nós tínhamos 2L sobre 2 e, para o terceiro, 2L sobre 3. Quer dizer, então, que a todo momento, 2 vezes L, ou seja, 2 vezes o comprimento do tubo, aparece aqui no numerador. E no denominador, nós temos uma variação de 1 em 1. Ora era 1, depois 2, depois 3 e assim sucessivamente. Ou seja, de uma forma geral, podemos dizer que, para o enésimo harmônico, o comprimento de onda será 2L dividido por N, em que esse N será o número do harmônico. Ora o primeiro, depois o segundo, depois o terceiro, e aí você vai substituindo aqui no denominador, chegando para todos os harmônicos que você puder imaginar. Em termos de frequência, o primeiro resultado de todos, ou seja, para o harmônico fundamental, nós tínhamos que ela era a mesma coisa que 1 vezes a velocidade de propagação dividido aqui por 2L, ou seja, 2 vezes o comprimento do tubo. Pessoinhas, note que depois, para o segundo harmônico, nós tínhamos como resultado a frequência igual a 2V sobre 2L, e para o terceiro harmônico, 3V sobre 2L. Dessa vez, o 2L aparece sempre no denominador. E aqui no numerador é que nós temos a variação. Para o primeiro harmônico, 1V. Para o segundo, 2V. Para o terceiro, 3V. De uma forma geral, para o enésimo harmônico, teríamos N vezes V, em que esse N será o número do harmônico.
temos aqui as nossas equações gerais, que estão destacadas aqui, pessoal. E o legal é que esse n ele pode ser qualquer número inteiro a partir do zero, né? Então teríamos o primeiro harmônico, o segundo, o terceiro, o quarto, o quinto e assim sucessivamente. Em todos os casos, o comprimento de onda será a mesma coisa que 2 vezes o comprimento do tubo dividido pelo número do harmônico em questão. E a frequência será o número do harmônico vezes a velocidade de propagação e dividimos isso aqui por 2 vezes o comprimento do tubo mais uma vez. Para tubos abertos, nós utilizamos sempre este raciocínio. Note que, por coincidência, essas são as mesmas expressões e os mesmos harmônicos para as cordas vibrantes que aprendemos na aula anterior. Pessoal, assim como fizemos para as cordas vibrantes, nós temos aqui uma dica muito boa para relacionar as frequências dos harmônicos. É muito simples. Nós temos aqui a expressão geral. A frequência vai ser o número do harmônico multiplicado por V sobre 2L, ou seja, pela velocidade de propagação sonora dividida por 2 vezes o comprimento do tubo aberto. Bacana! Pessoinhas, para o primeiro harmônico, nós teríamos F1 igual a 1, que será o número do harmônico, multiplicado aqui por V sobre 2L. Ora, 1 vezes V é o próprio V, e o 2L a gente repete aqui tranquilamente, beleza? Então, a frequência do primeiro harmônico será V sobre 2L. Para o segundo harmônico, nós teríamos F2 igual a 2, que é o número do harmônico, vezes V sobre 2L. Porém, V sobre 2L é a mesma coisa que a frequência do primeiro harmônico, do primeiro modo de vibração. Então quer dizer que a frequência F2 vai ser 2 vezes F1. E o legal é que a gente pode fazer isso para os próximos harmônicos. Eu vou pegar aqui o terceiro harmônico. F3 será a mesma coisa que 3, pois é o número do harmônico, vezes V sobre 2L. Mas V sobre 2L é a mesma coisa que F1, a frequência do primeiro harmônico. Então F3 vai ser a mesma coisa que 3 vezes F1. E isso segue até pegarmos o enésimo harmônico. Pessoal, a frequência do enésimo harmônico será a mesma coisa que N, que é o enésimo harmônico, vezes V sobre 2L. Mas V sobre 2L é a mesma coisa que a frequência do primeiro harmônico. Então a frequência do enésimo harmônico será N vezes a frequência do primeiro modo de vibração. E é essa a equação que eu coloco aqui para vocês. Moral da história: se o harmônico fundamental for uma frequência de 100 Hz, o próximo será 200 Hz, o próximo será 300 Hz, depois 400 Hz, 500 Hz e assim sucessivamente. Pessoinhas, algo que vale a pena destacar para que você nunca esqueça mesmo é que em tubos abertos, as ondas estacionárias para qualquer harmônico apresentam um ventre na entrada e um ventre na saída. Veja só o primeiro harmônico. Esse é o padrão de vibração que nós verificamos para o modo fundamental. Aqui nós temos realmente uma região ventral à esquerda e uma região ventral à direita. Para o segundo harmônico, isso também é verdadeiro. Note aqui a região de máxima amplitude à direita e a região de máxima amplitude à esquerda também. Para o terceiro harmônico, logicamente, isso também ocorrerá. Galerinha, a extremidade da esquerda tem uma região ventral e a região da direita também. Esse é um padrão que se mantém fixo. Além disso, pessoal, para que possamos identificar o número do harmônico a partir da figura, nós temos um padrão muito bacana também. O número do harmônico será o número de nós verificados entre as extremidades do tubo aberto em questão. Por exemplo,
Para o primeiro harmônico, nós temos somente um nó. Para o segundo harmônico, temos 2 nós, né? São as regiões que não vibram. E para o terceiro harmônico, nós temos 3 nós, como era esperado. O quarto harmônico terá 4 nós, o quinto terá 5 nós, e assim sucessivamente. Pessoinhas, temos agora plenas condições de fazer algumas questões sobre tubos sonoros abertos. Vamos em frente. Um tubo metálico retilíneo aberto nas 2 extremidades tem 2 centímetros de comprimento. Bacana! O comprimento é de 2 centímetros. Veja que precisamos trabalhar no Sistema Internacional de Unidades e isso é a mesma coisa que 0,02 metros ou, se você preferir, 2 vezes 10 a menos 2 metros. Bacana! Qual a menor frequência em Hertz com que o tubo ressoa? Galerinha, a menor frequência diz respeito ao harmônico fundamental, N igual a 1. Pessoal, a questão pede também para que a gente adote a intensidade da velocidade do som no ar como 340 metros por segundo. Bacana! Pessoinhas, veja só, queremos descobrir a frequência. Sabemos que para os tubos abertos, a frequência será a mesma coisa que o número do harmônico multiplicado pela velocidade de propagação sonora e dividimos isso por 2 vezes o comprimento do tubo. Legal! Nosso N é igual a 1. A velocidade é de 340 metros por segundo. Colocamos aqui o 2 e multiplicamos por L, que vale 2 vezes 10 a menos 2. Bem bacaninha. Pessoinhas, veja que essa conta vai ficar muito tranquila, porque aqui nós teríamos 340 dividido por esse 2, por exemplo. Isso aqui vai dar 170. Quando nós fazemos esse 170 dividido por outro 2 que sobrou aqui, nós teríamos 85. Então a frequência será a mesma coisa que 85 vezes esse 10 a menos 2, quando vem para o numerador, ele inverte o sinal do expoente. Vai ficar a mesma coisa que 10 a mais 2. Mais 10 ao quadrado é 100. E 100 vezes 85 é a mesma coisa que 8.500 Hz. Bacana! Essa será a frequência para este tubo no harmônico fundamental. Vamos agora para a próxima questão. O maior tubo do órgão de uma catedral tem comprimento de 10 centímetros. Vamos lá. Comprimento de 10 centímetros é a mesma coisa que 0,1 metro ou a mesma coisa que 10 vezes 10 a menos 2 metros. Se você fingir que aqui tem 1, você pode repetir a base, somar os expoentes, 10 a primeira com 10 a menos 2, dá 10 a menos 1, que é o 0,1 metro mesmo que nós havíamos comentado anteriormente. Diz a questão também que o tubo menor tem comprimento de 2 centímetros. Beleza. Então quer dizer que esse é o comprimento do tubo maior. Vou colocar aqui um Mzão para a gente lembrar, né? E o comprimento do tubo menor, que eu vou colocar aqui um Mzinho, vai ser a mesma coisa que 2 centímetros, que vai ser a mesma coisa que 0,02 metros, ou a mesma coisa que 2 vezes 10 a menos 2 metros mesmo. Em notação científica é mais bacana de trabalhar. Os tubos são abertos e o som se propaga em seu interior com velocidade de módulo 340 metros por segundo. Quais são os valores extremos da faixa de frequências sonoras que o órgão pode emitir, sabendo-se que os tubos ressoam no modo fundamental? Ora, se é o modo fundamental, estamos trabalhando com o primeiro harmônico, beleza? Pessoas, veja só, nós sabemos que, para tubos abertos, a frequência vai ser a mesma coisa que o número do harmônico multiplicado pela velocidade de propagação sonora e dividimos isso por 2 vezes o comprimento do tubo. Pessoinhas, veja que bacana. Quando nós pegamos o maior comprimento,
nós temos a menor frequência. Então quer dizer que o tubo de 10 centímetros vai produzir a menor frequência de todas, beleza? Por outro lado, quando pegamos um comprimento pequenininho, nós pegaremos uma frequência grande. Então, o tubo de 2 centímetros nos dará o som de maior frequência, o som de maior altura sonora, beleza? Isso nos leva a essas duas conclusões, que a frequência menor vai ser a mesma coisa que N vezes V dividido por 2 vezes o comprimento do tubo maior, e a frequência maior vai ser a mesma coisa que N vezes V dividido aqui por 2 vezes o comprimento do tubo menor. Legal! Comprimento e frequência são grandezas inversamente proporcionais nesse caso. O harmônico fundamental é o escolhido. A velocidade de propagação é de 340 metros por segundo. Pegaremos aqui 2 vezes o comprimento do tubo maior, que era a mesma coisa que 10 a menos 1 metros. Bacaninha. Pessoinhas, veja só, 340 dividido por 2 é a mesma coisa que 170. Ficaríamos então com 170 vezes. Esse 10 a menos 1, quando sobe, vai com inversão de sinal no expoente. 170 vezes 10, a gente tem o bonito resultado de 1.700 Hz. Esse é o som de menor frequência produzida. Legal! Para o som de maior frequência, nós temos o harmônico fundamental mais uma vez, a mesma velocidade de propagação sonora e a única alteração é feita justamente no comprimento do tubo sonoro. Nesse caso, nós temos 2 vezes 10 a menos 2 metros, que correspondem aos 2 centímetros mencionados pelo enunciado. Galerinha, aqui em cima teríamos 340 e aqui embaixo a gente pode pegar 2 vezes 2, 4, né? E se você quiser, você já poderia até subir com essa potência de base 10. Ela vai subir como se fosse 10 ao quadrado. Existe inversão de sinal no expoente. 340 dividido por 4 é a mesma coisa que 85. É uma conta que fizemos previamente. 85 vezes 10 ao quadrado é a mesma coisa que 85 vezes 100. E isso vai dar o bonito resultado de 8.500 Hz. Quer dizer, então, que a menor frequência é de 1.700 Hz e a maior frequência é de 8.500 Hz. Muito bacana! Gente, a partir de agora, estudaremos os tubos fechados. Veja que o tubo fechado não é completamente fechado, até porque, se pensarmos no instrumento de sopro, nós precisamos de uma região aberta para que o sopro possa ser realizado, beleza? E aqui do outro lado é que nós temos a extremidade fechada de fato. Então, um tubo fechado é um instrumento em que nós temos uma abertura e uma extremidade fechada, bloqueada. Tranquilo? Pessoinhas, quando a onda é produzida, neste caso, verifique que, dessa vez, a reflexão da onda será feita pela própria extremidade fechada. E aí nós teríamos a reflexão com inversão de fase, a fim de se estabelecer uma onda estacionária. E esse padrão que eu desenhei aqui para vocês é o padrão do primeiro harmônico, ou seja, do modo fundamental de vibração. E utilizaremos o simulador mais uma vez para que nós possamos estudar a formatação desses padrões, ou seja, desses harmônicos. Vamos lá! Perceba que na simulação nós realmente possuímos uma extremidade fechada e outra aberta. Estamos trabalhando, portanto, com tubos sonoros fechados. Pessoal, o interessante que nós percebemos, através da própria aula, agora há pouco, é que a onda estacionária é estabelecida pela própria reflexão da onda com a extremidade fechada. E é isso que nós verificamos para o primeiro harmônico de um tubo fechado. Perceba aqui que nós temos também a oscilação das moléculas do meio. Lembre-se que o som é uma onda longitudinal
como estamos vendo pelas linhas verdes, né? Mas nós representamos como uma onda transversal para facilitar o nosso estudo. Galerinha, eu quero que você perceba uma coisa. Na extremidade aberta, nós temos uma região ventral. Temos aqui uma região de máxima oscilação. Quando vamos para a extremidade fechada, temos necessariamente a presença de um nó, que é uma região em que temos oscilação zero, né? Quando vamos para o próximo harmônico, e você vai ver que não chamamos o próximo harmônico de segundo, mas sim de terceiro, por uma razão matemática que veremos daqui a pouquinho, nós mantemos esse padrão. Temos aqui uma região ventral na extremidade aberta, que seria a região de sopro, né? No caso de uma gaita, por exemplo, que possui uma extremidade aberta e a outra fechada, que é a do fundo, né? E na região fechada nós temos um nó mais uma vez. Perceba que a diferença do primeiro para o segundo harmônico, que nesse caso é o terceiro, na verdade, né? É justamente mais uma região ventral. Temos aqui um ventre completo, né? E para o próximo harmônico, que não é o quarto, mas é o quinto, nós temos mais um ventre completo aqui. Temos então dois ventres, como você percebe, e aqui uma região ventral, mais uma vez na parte aberta do tubo. Na parte fechada, verificamos o nó mais uma vez. Agora que nós aprendemos esses padrões de vibração, nós podemos estudá-los matematicamente a fim de descobrirmos uma lei geral mais uma vez. Vamos em frente. Para o primeiro harmônico, ou seja, para o modo fundamental de vibração de um tubo sonoro fechado, verificamos este tipo de oscilação. E isso daqui corresponde à metade de um ventre completo. Um ventre inteiro teria como correspondente meio comprimento de onda. Aqui temos metade da metade. Então, isso será a mesma coisa que lambda sobre 4. E a ideia é que nós relacionemos essa porção com o comprimento total do tubo sonoro fechado em questão. Temos aqui os padrões representados. Aqui fica bem fácil perceber que esse comprimento L vai ser a mesma coisa que lambda sobre 4, beleza? Se nós isolarmos esse lambda, deixando-o mais sozinho do que físico na balada, nós teríamos que o lambda será igual a 4L. Pessoinhas, nós sabemos que esse lambda é a mesma coisa que V sobre F, velocidade sobre frequência. E é isso que a gente faz aqui embaixo para que possamos encontrar também uma equação para a frequência. Fazendo meios pelos extremos, nós encontramos que essa frequência será a mesma coisa que a velocidade dividida por 4L. Nós já percebemos, portanto, uma diferença em relação ao primeiro harmônico dos tubos abertos. Naquela oportunidade, o comprimento de onda era igual a 2L para o harmônico fundamental, e a frequência era a mesma coisa que V sobre 2L, lá para os tubos abertos, né? Como aqui nós temos a presença do 4L em vez do 2L, temos uma mudança logo de cara. Eu falei para vocês durante a simulação que o próximo harmônico de um tubo fechado não é o segundo, mas sim o terceiro. E agora você terá uma ideia do porquê disso. Pessoinhas, temos aqui o padrão de vibração. Veja que dessa vez nós temos um modo ventral completo e aqui nós temos meio modo ventral, né? Aqui nós temos um ventre inteiro e aqui metade dele. Veja que a distância entre dois nós consecutivos é o que nós chamamos de lambda sobre 2. E aqui nós teríamos lambda sobre 4 por termos metade dessa distanciazinha daqui, como vimos anteriormente. Vamos relacionar essas porções também com o comprimento total do tubo sonoro fechado. Temos aqui os padrões desenhados. Pessoinhas,
Nesse caso, vamos somar lambda sobre 2 com lambda sobre 4. Veja que a gente coloca aqui o mínimo, que seria o próprio 4, dividimos ele por 2, que dá 2, multiplicamos pelo lambda, que vai dar 2 lambda. Somamos aqui com 4 por 4, que dá 1, e multiplicado por lambda é o próprio lambda. 2 lambda mais lambda é a mesma coisa que 3 lambda, né? E a gente repete o denominador, que é o nosso 4. Quer dizer, então, que o nosso comprimento total do tubo sonoro fechado, neste caso, para esse harmônico, será a mesma coisa que 3 lambda sobre 4. Pessoinhas, quando nós isolamos esse lambda, nós percebemos que esse 4 vem aqui para cima e esse 3 vem aqui para baixo. O nosso lambda, portanto, será a mesma coisa que 4L por 3, beleza? Se pensarmos que esse lambda é a mesma coisa que V sobre F, teremos também uma expressão para a frequência. Basta fazermos meios pelos extremos e verificamos facilmente que a frequência será a mesma coisa que 3V sobre 4L. Bacana! Cá estão os resultados. Talvez você já tenha tido uma ideia muito boa de por que é que nós convencionamos esse como o terceiro e não o segundo harmônico. É o que o primeiro resultado para o comprimento de onda deu 4L por 1. A gente nota, né, esse 1 aqui embaixo para a gente comparar mais facilmente. Já a frequência para o primeiro harmônico tinha o resultado de 1 vezes V por 4L. Veja que, do primeiro para o harmônico seguinte, nós saltamos de 1 para 3. E aqui também, né? De 1 para 3 no denominador. É por isso que nós convencionamos que, para os harmônicos dos tubos sonoros fechados, pegamos somente números ímpares, beleza? Você vai verificar que isso é verdadeiro para o próximo harmônico também, que é o quinto, beleza? Então não se esqueça, daqui a pouquinho eu vou lembrar você disso. Para tubos sonoros fechados, os harmônicos são ímpares, partindo do primeiro, beleza? Para o próximo harmônico, que seria, por convenção, o quinto harmônico, nós temos esse padrão de vibração. Veja que temos aqui um ventre inteiro, aqui também, e aqui metade dessa oscilação. Daqui para cá nós temos, portanto, lambda sobre 2, daqui para cá também, né? É a distância entre dois nós consecutivos, e aqui nós temos metade da metade, lambda sobre 4. Tudo isso em relação ao comprimento total deste tubo sonoro fechado. Beleza? Pessoinhas? Veja só que bacana. Aqui nós vamos somar lambda sobre 2 com lambda sobre 2 com lambda sobre 4. A gente pode colocar aqui o mínimo, mais uma vez, que será o 4. Podemos dividir aqui por 2, que dá 2. Multiplicando por esse carinha dá 2 lambda, né? Mesma coisa para esse procedimento daqui. E por último, 4 dividido por 4 vai dar 1. E 1 vezes lambda dá o próprio lambda, né? Então aqui nós teríamos 2 mais 2 mais 1, 5 lambda sobre 4. Muito bacana. Quer dizer, então, que dessa vez o comprimento total do tubo fechado será a mesma coisa que 5 lambda sobre 4. Fingimos que tem um aqui embaixo, esse 5 vem para cá e esse 4 vem para cá. O nosso comprimento de onda nessa situação será a mesma coisa que 4L dividido por 5. Legal! Vamos agora olhar para a frequência, através da relação em que o nosso comprimento de onda é a mesma coisa que a velocidade dividida pela frequência. Veja que isso vai ser igual a 4L sobre 5. A gente vai fazer meios pelos extremos, mais uma vez, e encontraremos que a frequência será a mesma coisa que 5V por 4L. Cá estão os resultados. E vamos associar cada resultado encontrado numa tabela para que possamos comparar harmônico com harmônico.
Galerinha, para os tubos fechados, em termos de comprimento de onda, tivemos, para o primeiro harmônico, 4L sobre 1, para o terceiro, 4L sobre 3 e, para o quinto, 4L sobre 5. Pessoinhas, é por isso que eu falei para vocês. Para os tubos fechados, convencionamos harmônicos ímpares. Veja que agora não vamos do 1 para o 2, que nem tínhamos para as cordas vibrantes e os tubos abertos. Vamos do 1 para o 3 e do 3 para o 5. Por isso que temos primeiro, terceiro, quinto, sétimo, nono, 11º, harmônico em diante. Beleza? Pessoinhas, qual vai ser a regra geral? Veja que o 4L se repete em todos os termos no numerador. Então, podemos colocar aqui embaixo o 4L dividido por N. Mas perceba que dessa vez esse N só pode assumir valores ímpares, né? 1, 3, 5, 7 e assim sucessivamente, para que a gente tenha a relação desse N com o número do harmônico que estamos trabalhando. Em termos de frequência, também não tem estresse. A primeira frequência encontrada, para o primeiro harmônico, logicamente, era de 1V sobre 4L. Para o próximo harmônico, 3V sobre 4L e depois 5V sobre 4L. Perceba que o denominador é sempre o mesmo, né? 4 vezes o comprimento do tubo. Pessoinhas, a única mudança está no numerador. Veja que passamos de 1V para 3V e depois para 5V. Podemos generalizar para o enésimo harmônico um N vezes V aqui, em que esse N, mais uma vez, será o número do harmônico em questão. Temos aqui, em destaque, as nossas expressões. Quer dizer, então, que para o tubo fechado, o comprimento de onda vai ser a mesma coisa que 4L dividido por N, enquanto que a frequência vai ser a mesma coisa que N vezes V, ou seja, o número do harmônico vezes a velocidade, isso aqui dividido por 4 vezes o comprimento do tubo, em que esse N, que verificamos aqui e aqui, é a mesma coisa que o número do harmônico. Lembrando sempre, para tubos fechados, consideramos somente os números ímpares, beleza? Pessoal, existe uma dica muito semelhante à dica que demos para os tubos abertos e também para as cordas vibrantes. Veja só, a frequência em um tubo fechado é dada como N, que é o número do harmônico, multiplicado aqui por V sobre 4L, ou seja, pela velocidade de propagação dividida por 4 vezes o comprimento do tubo. Para o primeiro harmônico, F1, nós teríamos N igual a 1, né, vezes V sobre 4L. Tranquilo? Veja que 1 vezes V é o próprio V e 4L a gente repete tranquilamente. Pessoinhas, F2 não é mais F2. A gente chama de F3, porque é o próximo harmônico para o tubo fechado. Então, F3 vai ser a mesma coisa que N igual a 3, né? Nesse caso, é o terceiro harmônico, vezes V sobre 4L. Perceba que esse V sobre 4L é a mesma coisa que F1. Então, fazendo essa substituição, nós encontramos que F3 vai ser a mesma coisa que 3 vezes F1. Tranquilo? Quando vamos agora para o próximo harmônico, que é o quinto, nós teríamos 5 vezes V sobre 4L. Note, nesse caso, que este 5 daqui será multiplicado por V sobre 4L, que é a mesma coisa que a frequência do modo fundamental. F5 será, então, 5 vezes F1. Se generalizarmos isso para o enésimo harmônico, Fn, nós teríamos que o número do harmônico N será multiplicado por V sobre 4L, mas esse V sobre 4L é a mesma coisa que F1. Então,
Para o enésimo harmônico, nós teríamos N vezes F1. Tranquilo? É essa fórmula que aparece aqui. O único cuidado que você precisa ter é que o número do harmônico agora só pode ser ímpar. 1, 3, 5, 7, 9 e assim sucessivamente. Quer dizer que, para um tubo fechado, se a primeira nota emitida tiver 100 Hz, a próxima terá 300 Hz, a seguinte terá 500 Hz e assim sucessivamente, 700, 900, 1100, assim ao infinito e além. Tranquilo? Pessoinhas, outra dica muito boa que vale a pena lembrar, para que você não se esqueça, é que em tubos fechados, a extremidade fechada possui sempre um nó, enquanto a extremidade aberta possui uma região de máxima oscilação. É uma região ventral. Quando vamos para o terceiro harmônico, a gente verifica que isso é mantido como verdade também. Temos aqui na extremidade aberta uma região ventral e na extremidade fechada um nó. Quando vamos para o quinto harmônico, percebemos isso também. E para qualquer harmônico que você possa imaginar, a região aberta possui uma região ventral e a região fechada possui um nó. Existe também uma maneira muito tranquila de você saber qual é o número do harmônico a partir do padrão gráfico de oscilação. Gente, o número do harmônico será a mesma coisa que o número de nós mais o número de ventres percebidos para um tubo fechado, para uma onda estacionária nessa região. Porém, para que isso dê certo, nós não contamos com o nó da extremidade fechada, beleza? A gente não leva ele em conta. Veja só para o primeiro harmônico como isso funciona bem. Nós temos aqui somente uma região ventral, né? A gente não considera o nó da extremidade fechada. Quer dizer, então, que esse é o primeiro harmônico, né? Tem somente um ventre e nenhum nó que não seja o nó da extremidade fechada. Beleza? Quando vamos para o terceiro harmônico, veja só que bacana. A gente não conta o nó da extremidade fechada, mas a gente pega aqui uma região ventral, um nó e outra região ventral. Temos duas regiões ventrais e uma região de nó que não seja da extremidade fechada, né? Então o número do harmônico será 3, beleza? Para o quinto harmônico, para você ver como isso funciona bem legal, a gente tem aqui uma região ventral, tem outra, bacaninha. Vê só, aqui tem uma região ventral, aqui a gente tem um nó, já temos 2 elementos, né? Aqui temos mais uma região ventral, temos 3, um nó, temos 4 regiões, e aqui nós temos mais uma região ventral. Temos, portanto, 5 no total, né? Ou seja, 3 regiões ventrais e 2 nós que não sejam o nó da extremidade fechada. Esse é realmente o quinto harmônico. E essa é uma maneira bem legal da gente lembrar disso. Tranquilo? Pode ser bastante útil em algumas questões. Falando em questões, vamos resolver algumas sobre tubos fechados. A primeira delas diz o seguinte: um tubo sonoro, como o da figura, emite um som que se propaga no ar com velocidade de módulo 340 metros por segundo. Através da própria figura, pessoal, podemos verificar que esse é um tubo fechado. Temos aqui uma extremidade aberta e uma extremidade fechada mesmo. Outra dica que nós teríamos é que aqui nós temos uma região ventral na extremidade aberta, né? E uma região de nó na extremidade fechada. É um tubo fechado mesmo. Se fosse um tubo aberto, nós teríamos um ventre em uma extremidade e um ventre na outra extremidade também. Beleza? Pode-se afirmar que o comprimento de onda e a frequência da onda sonora emitida são, respectivamente. Vamos lá. Para um tubo fechado, o comprimento de onda é dado como 4L, em que L é o comprimento do tubo, isso aqui dividido pelo número do harmônico. Já a frequência é dada como o número do harmônico
vezes a velocidade de propagação, isso aqui dividido por 4 vezes o comprimento do tubo. Pessoinhas, o comprimento do tubo, de acordo com a questão, e através da figura, na verdade, né, é de 1 metro. Então, veja que podemos colocar aqui 4 vezes 1, né, o comprimento do tubo, dividido pelo número do harmônico que nós não conhecemos ainda. Aqui ficaria o número do harmônico que não conhecemos, vezes a velocidade, que é de 340 metros por segundo, isso aqui dividido por 4L, em que L é igual a 1 metro somente. Pessoinhas, o número do harmônico pode ser obtido pela análise gráfica. É aquilo que eu falei para vocês. Nós contamos os nós e as regiões ventrais, excluindo-se o nó da extremidade fechada. Então vamos lá. Temos aqui um ventre, temos aqui um nó, temos outra região ventral, outro nó e temos aqui mais uma região ventral. Temos 1, 2, 3, 4, 5 elementos. Portanto, esse é o quinto harmônico de oscilação para um tubo fechado. N igual a 5. E agora podemos resolver a nossa questão. Colocamos aqui o N igual a 5 e o N igual a 5 aqui também. Veja que o comprimento de onda será 4 vezes 1, que é 4, dividido por 5, que é a mesma coisa que 0,8 metros. Aqui também fica bastante fácil, veja só. 340 dividido por 4 é a mesma coisa que 85. 85 vezes 5 é a mesma coisa que 400 mais 25, que é a mesma coisa que 425 Hz. É o que podemos marcar na letra B de beriberi. Vamos agora para a próxima questão. O canal que vai do tímpano à entrada do ouvido pode ser considerado como um tubo cilíndrico de 2,5 centímetros de comprimento, fechado numa extremidade e aberto na outra. Opa! Temos aqui um tubo fechado e a questão já nos deu o seu comprimento, que é de 2,5 centímetros ou 2,5 vezes 10 a menos 2 metros, passando aqui para o SI. Considere a velocidade do som no ar igual a 340 metros por segundo. Calcule a frequência fundamental de vibração da coluna de ar contida neste canal. Beleza, pessoinhas? Frequência fundamental é o primeiro harmônico, N igual a 1. Como queremos saber qual é a frequência, utilizaremos a equação geral. Temos aqui que a frequência vai ser o número do harmônico vezes a velocidade de propagação, dividido aqui por 4L. Isso para os tubos fechados, né? E é esse o caso. Nosso N é igual a 1, a velocidade é de 340 metros por segundo, a gente pega esse 4 e multiplica pelo comprimento, que, como vimos, é a mesma coisa que 2,5 vezes 10 a menos 2. Bacana, pessoinhas, veja só. 340 vezes 1 é 340. 340 por 4 vai ser a mesma coisa que 85. Pessoinhas, veja bem, ficaremos com 85 dividido aqui por 2,5. Pessoas, esse 10 a menos 2, ele vai para o numerador com inversão de sinal no expoente. Aqui vai ficar a mesma coisa que mais 2. Galera, veja só. Pegamos 85 e vamos dividir por 2,5. Vamos fazer isso aqui com toda a paciência do mundo. Veja só, 85 dividido por 2,5, a gente pega essa vírgula, vai pra cá, aí quando a gente faz isso aqui aparece um zero, né? Aí vamos 85 por 25, que vai ser o mais próximo aqui é 3, né? Que dá 75, aí sobra 10, aí você abaixa esse coisa aqui, aí beleza, aí fica 4, beleza, fica 4, bonitinho. Então resta zero, né? Então quer dizer, pessoinhas, que aqui nós teremos 34 vezes 10 ao quadrado. Mas 10 ao quadrado é a mesma coisa que 100. 100 vezes 34, temos uma frequência de 3.400 Hz. Muito legal! Vamos agora para a última questão do dia e dessa playlist de ondulatória. Tem-se dois tubos sonoros, A e B,
cheios de ar. A é aberto e B fechado, ambos com o mesmo comprimento de 85 centímetros. Então, o comprimento de A é igual ao comprimento de B, pois ambos possuem essa medida de 85 centímetros. Passando para o SI, nós temos que isso é a mesma coisa que 85 vezes 10 a menos 2 metros. Quais as frequências fundamentais, ou seja, para n igual a 1, em Hz, em A e B, respectivamente, se a velocidade do som no ar é de 340 metros por segundo? Pessoinhas, essa é uma questão bacana, pois ela compara o tubo aberto com o tubo fechado. O tubo aberto a questão chamou de A. Colocaremos aqui que FA será a mesma coisa que N vezes V, ou seja, o número do harmônico vezes a velocidade, dividido aqui por 2L. Bacana! Veja que FB, que será a frequência do tubo fechado, é a mesma coisa que N vezes V, que é a velocidade, dividido por 4L. Somente essa mudança no denominador é que faz uma variação de um tubo para o outro, né? Pessoinhas, veja só, nós temos N igual a 1. Então quer dizer que aqui nós teríamos 1 vezes a velocidade, que é 340 metros por segundo, dividido aqui por 2 vezes o comprimento do tubo, o tubo aberto nesse caso. Mas os dois têm o mesmo comprimento, que é 85 vezes 10 a menos 2 metros. Pessoinhas, veja que bacana. Quando fazemos 2 vezes 85, nós temos exatamente 170. 340 por 170 é igual a 2. Esse 10 a menos 2, quando sobe, ele vem com inversão de sinal no expoente. Ficaria 10 ao quadrado. 10 ao quadrado é 100. E 100 vezes 2 é a mesma coisa que 200. Então, para o tubo A, nós temos 200 Hz. Para o tubo B, que é o nosso tubo fechado, nós teríamos 1 vezes 340 e a gente pega aqui a divisão por 4 vezes o comprimento do tubo, que também é de 85 vezes 10 a menos 2. 4 vezes 85 é a mesma coisa que 340. 340 com 340 a gente pode cortar, fica 1, né? Esse 10 a menos 2, quando sobe, vem com inversão de sinal no expoente. Ele vai como 10 ao quadrado. Quer dizer, então, que a frequência em B será a mesma coisa que 100 Hz. Isso é algo muito bacana, porque se percebermos, os tubos tiveram o mesmo harmônico de oscilação, a mesma velocidade e o mesmo comprimento. Porém, no tubo aberto, o fator aqui de baixo é de 2L. É um fator que é menor em relação aos tubos fechados. Quer dizer, então, que a frequência esperada para os mesmos parâmetros para um tubo aberto em relação ao tubo fechado é uma frequência maior. E veja que realmente deu aqui 200 Hz, né? É maior do que os 100 Hz que verificamos para os tubos fechados. O bacana também é que você verifica isso pela expressão, né? 4L é maior que 2L. Quer dizer, então, que a frequência produzida, sob essas mesmas condições, será menor para um tubo fechado. Legal! Podemos assinalar, portanto, a letra C de catapora. Muito bem! Pessoinhas, muito obrigado por me acompanhar até aqui. Qualquer dúvida, deixa nos comentários, deixa um gostei, se inscreve no canal, compartilha esse vídeo e até a próxima!